E aí, gente, tudo bem? Eu vou contar minha experiência na maternidade como foi, e pra mim não foi muito boa, não. Foi bem ruim, e inclusive eu fui até humilhada e maltratada por uma enfermeira que tava lá no hospital. Foi uma angústia terrível, gente, foi uma aflição, e eu chorava muito, clamando a Deus pra me tirar eu e minha filha de lá. E eu vou começar desde o comecinho para vocês verem como que foi a minha experiência no órgão público, para vocês verem que a gente não é lixo. Pro órgão público a gente é lixo. Para a maioria das enfermeiras eu fui muito bem tratada, mas assim, bem tratada sim, foram boazinha comigo, mas a qualidade do serviço, tipo assim, a assistência total assim que eu precisava, mais importante assim, eu não tive. Então, foi o seguinte, eu fiz cesárea porque o médico achou por bem eu fazer cesárea porque eu tava inchando muito e a minha pressão tava sempre no limite. Diz ele que tava alta, mas sempre dava 14/8. Pra mim não é alta. A minha irmã falou que pressão alta é 15, de 15 pra cima, mas sempre tava 14/8. Ele alegava que a pressão tava alta, tava meia alta, e não sei se para uma grávida não pode ser 14/8, eu não sei, não entendo nada disso. Eu achei estranho, meio estranho por causa disso, né? Ele alegar que era por causa da pressão, porque minha pressão não tava alta, então ele disse que era melhor fazer cesárea. Tudo bem, no dia 6 de maio eu fiz a cesárea, foi tudo muito assim, bem, tudo certinho. As enfermeiras na cesárea me deu assistência, ficou uma enfermeira do meu lado, né, perguntando se estava tudo bem, me auxiliando na respiração, falando quanto que estava a minha pressão, se manteve boa a minha pressão o tempo todo, foi rápido, tudo. Não senti nada por causa da anestesia, da cintura para baixo, eles dão, né, na coluna atrás a anestesia e coloca rapidamente você deitada, porque é bem rápido, começa a ficar tudo dormente e você não sente nada da cintura para baixo, né? Como se você tivesse sido amputada, assim, aleijada, você não sente nada. Aí depois me levaram pro quarto, não teve uma sala de observação, uma pré-sala, porque a minha irmã disse que antes de levar pro quarto ela ficou, né, numa pré-sala, tudo de observação. Eu não, eu fui levada imediatamente pro quarto, e quando voltou a anestesia, aí que o meu inferno começou. Eu senti uma dor, sabe o que é você ir lá no inferno e voltar? Então, assim, era muita dor que eu sentia do corte, assim, a cintura, a barriga, tudo por dentro. Parece que eu tinha sido retalhada com uma faca, assim, um facão, sabe? Parece que eu tinha sido esquartejada. Eu não conseguia nem respirar na cama de tanta dor. E assim, me deram uns antibióticos no soro antes de eu fazer a cesárea. Depois da cesárea também me deram uns antibióticos, né, na seringa, injetaram no soro. E, e deram uns Buscopan nos 2 primeiros dias e depois pararam de me dar remédio pra dor. Falaram que ia estar me dando de 8 em 8 horas remédio pra dor, Buscopan, mas não me deram. Pararam de me dar assistência de vez em quando, só que ia uma enfermeira lá para medir a pressão. A neném ficou do meu lado num bercinho tipo cuba, assim, uma cuba, né, com um pezinho assim, bem jeitosinho o bercinho. Eu achei o máximo aquele bercinho, gostei daquele bercinho. Até procurei na internet, né, que para ficar do lado da cama assim, eu achei o máximo aquele mini berçozinho, né? Que tinha um colchão e um travesseiro, um colchãozinho, né, fininho, pequenininho, e um travesseirinho. Mas para mim cuidar da neném foi horrível. O meu esposo não pôde participar da cesárea por causa do coronavírus. Eu tô tentando resumir ao máximo, tá, gente? Falando assim depressa para não ficar muito comprido o vídeo, né? Porque eu falo demais, então tô tentando resumir o máximo para vocês não ficarem com um vídeo muito grande e conseguirem, né, ter uma ideia do que como foi comigo lá. Então, aí para me cuidar da neném era terrível, para mim me levantar. No primeiro dia eu não levantei, o Lima e as enfermeiras, né, o Lima, meu esposo, e as enfermeiras que cuidou tudo, mas depois
de 12 horas para me levantar, para me pegar a neném, para me amamentar, foi muito difícil, né? Eu acredito que elas deram para minha neném na mamadeira, né? As primeiras horas, assim, porque eu não tenho, assim, na minha cabeça, eu não tenho nem a lembrança delas ter colocado a neném para amamentar, para mim. Porque foi tanta dor, gente, tanta dor que eu senti, pra vocês terem uma ideia. É uma dor que eu não sei explicar, que eu sentia. Que eu não consegui pensar, não consegui raciocinar. Minhas lembranças até se apagou das primeiras horas, porque foi muita dor, vocês não têm noção que eu senti. E eu costumo dizer que foi a dor da morte, isso porque eu não passei a dor do parto. Imagina a dor do parto, porque se a dor do pós-cesárea já foi tudo isso, né? E os meus remédios que eu tomava da pressão, elas deram tudo errado, não davam no horário, elas atrasavam. Se a gente ia falar, elas negavam, elas falavam, não, a gente tá trazendo. Mentira, porque eu perguntava quando elas vinham trazer algum remédio, que remédio é esse que vocês estão dando? Ah, é remédio da pressão, é o remédio da, né, assim, pra não inflamar, remédio não sei o que lá. Elas me davam alguns remédios, né? Então, mas não era assim, todo dia, né? Nas horas certinhas, assim. Aí eles falaram, não, porque a gente tem o nosso padrão aqui do hospital. Tudo bem, tem um padrão do hospital, mas não tem que ser por exemplo, se eu tomo dois comprimidos, eu tomava 7 horas da manhã e 7 da noite, comprimido da pressão. Não tem que ser 2 vezes ao dia, todo dia, mas elas não traziam. E teve uma enfermeira, eu acho que a minha bebê tá se mexendo ali. Então, ela tá dormindo. Então, até perdi o fio da meada aqui que eu tava falando. Então, tinha uma enfermeira lá que, inclusive, falou que eu não ia dar conta, que ela achava que eu não ia dar conta de cuidar da neném, entendeu? Me humilhou, falou que eu não ia ser capaz. E era muito ignorante. Ela pegava a minha neném de qualquer jeito, levantava, não segurava a cabecinha da minha neném que pegava pra trás, pegava pra frente. Eu ia falar, ela não gostava. Eu falei, não é perigoso, não tem que apoiar a cabecinha. Não, não tem que apoiar nada, não. Ela falava, ela respondia, tem que não precisa, não. É assim mesmo. E, e aí elas levavam para dar banho, era elas que davam banho, elas não deixavam a gente dar banho, era numa sala ao lado, num outro quarto. E nos 2 primeiros dias a minha neném não chorou nada, né? E assim, ela dormia muito, ela nasceu bem molinha, sonolenta, mas as enfermeiras lá e os médicos acham, né, que era por causa do remédio da epilepsia que eu tomei, né, que eu tomei a gestação toda, que deixa muito o neném sonolento, molinho, deixou ela muito molinha. Mas teve um dia que essa enfermeira ignorante aí me chamou pra mim ver dar banho, né? E o jeito assim que ela deu banho, segurando a menina pra depois enxugar, né? Sem apoiar a cabecinha, sem segurar. A gente percebe que ela meio que judiava da criança, assim, sabe? E aquilo me causou uma aflição tão grande, uma angústia, que eu queria pegar e tirar a minha neném do braço dela, sabe? E, nossa, era horrível. Eu queria proteger minha filha. Aí teve uma hora que ela levou, um outro dia ela levou a minha neném pra, acho que era pra tomar banho também de novo no outro dia. E aí a minha neném começou a gritar muito, eu escutei uns barulhos assim, que parecia que ela tinha dado tapa, batido na minha neném, não sei. Foi a impressão que eu tive pelo barulho que eu escutei na sala ao lado. Eu mais que depressa levantei, que eu não estava confiando nessa enfermeira. Eu achei que essa enfermeira estava judiando da minha filha. E eu fui lá para ficar lá junto, para olhar, né? Ela deu uma olhada assim, meio que de esguelha, assim, sabe? Quando a pessoa olha assim dos cantos da, da- do olho, assim, meio que se virando levemente, pouquinha coisa assim para trás para olhar. E com aquele ar de quem não gostou, que eu fui lá olhar, fiscalizar. E, gente, assim, eu não sei explicar pra vocês a minha revolta, a minha angústia, a minha aflição. E que a gente depende dessa gente, a gente fica com medo, às vezes, muitas vezes, de falar alguma coisa, ficar falando, porque essa gente, ela se vinga.
Porque lá em São Paulo tinha umas enfermeiras que eu fiquei muito internada com a, assim, acompanhante, sabe? Com a minha irmã internada, né? Quando ela foi para ter a primeira filha, que foi um aborto, e depois para ter a segunda filha. E fiquei também de acompanhante com minha mãe, que quebrou o fêmur, né? E tinha umas enfermeiras lá e uma enfermeira-chefe também, que fazia umas coisas assim que a gente não gostava, que a gente via que era errado, a gente ia falar, ela se vingava da gente, aí que elas maltratavam a gente, aí que elas faziam coisa assim, sabe, ruim com a gente. Então elas pegavam e se vingavam, elas começavam a ser bem cruel com a gente, sabe? Aí eu pensei, se eu falo alguma coisa, ela vai judiar ainda mais da minha filha. Ela vai fazer mais mal para minha filha. Então, para preservar minha filha, porque para mim não tem problema, eu não ligo se ela me judiasse, não tem problema. Mas o amor de uma mãe por um filho, aí eu pensei, vai que essa mulher começa a judiar mais, fazer mais coisa ruim com a minha filha, eu vou ter que aguentar as pontas aqui. E eu, nas madrugadas, naquele hospital, gente, eu chorava orando, eu chorava pedindo para Deus tirar eu dali, proteger minha filha daquela enfermeira. Um monstro, aquela enfermeira, sabe que é um monstro? Para mim, eu achei o pior atendimento do mundo na maternidade. E eu fiquei largada lá, sentindo muita dor. Elas não me traziam remédio para dor, tinha que estar pedindo. Entendeu? Aí teve uma enfermeira lá que falou assim: mas não estão te dando regularmente o remédio pra dor? Você tem que tomar de 6 em 6 horas. As enfermeiras não estão te dando? Eu falei: não estão me dando remédio pra dor. Aí ela, só que assim, uma toma a dor da outra, sabe? O paciente, eles não acreditam no paciente. Elas acreditam só na palavra das outras enfermeiras, na sua palavra elas não acreditam. Aí elas falaram assim, não, acho que estão trazendo sim, você que não deve estar sabendo, você não deve estar, né, sabendo que elas estão trazendo remédio, elas trazem de 6 em 6 horas, não traziam, porque eu sempre perguntava quando elas traziam e dificilmente elas traziam algum remédio. Eu fiquei sem o meu remédio da pressão, eu fiquei, sabe, sem os meus remédios, tudo. E eu só tomei o levotiroxina porque minha filha tá agitadinha ali, tá começando a acordar no berço. Porque eu trouxe de casa e eu tomava. Porque senão nem o meu remédio pra tireoide elas não tinham dado. O pré-natal foi maravilhoso, me deram toda a atenção, toda a assistência na parte do pré-natal. Mas lá na maternidade, se eu fosse depender daquela gente, eu tinha morrido. Muitas foram muito boazinhas comigo, tudo, sabe? Mas na questão de você, assim, receber as medicação certinho, de medirem sua pressão regularmente. Se a minha pressão tivesse que subir, eu ter um derrame lá, subia e eu teria tido um derrame, porque não mediam minha pressão regularmente, de vez em quando que ia lá. E tinha umas que era mais dedicadas, sabe? Tinha umas que ia com um pouquinho mais de frequência, ia ver o soro, olhava o soro, perguntava se tá tudo bem. Mas, assim, na parte de dar assistência, de dar os seus remédios direitinho, tudo, de não manter você sem dor, de se preocupar com você sentindo dor. Teve um dia que eu caí no choro lá e falei pro meu esposo, assim, chorando, assim, sabe quando você chora aquele choro de. Ai, gente, dá até vontade de chorar de novo. De desgosto, assim, de indignação, porque você tá morrendo de dor e as enfermeiras não tá nem aí. Aí eu falei assim pro meu marido, eu tô sentindo muita dor, eu não aguento mais essa dor. Foi muito ruim, gente. Aí o meu esposo pegou e foi chamar a enfermeira e falou, olha, ela tá sentindo muita dor. Não estão dando remédio pra minha esposa. Porque o, o Buscopan, ele, tipo assim, ele aliviava muito pouco a dor. Tava sendo fraco pra mim. Então a minha experiência aqui nessa cidade foi horrível com a maternidade aqui em Alterosa, foi muito ruim. E eu tô colocando esse vídeo como um vídeo denúncia, porque aquela enfermeira que judiou da minha filha, nossa, eu orava muito, eu falava, Senhor, livra minha filha de ter um problema na coluna, porque o jeito que ela pegava a minha filha, teve vezes que eu tive que me segurar para não arrancar ela do braço daquela enfermeira, mas eu pensei, se eu fizer isso, ela vai judiar ainda mais da minha filha, porque a mulher parecia ser muito carrasca, muito ruim. E eu falei, aí ela vai fazer coisa pior com a minha filha, porque o meu medo era dela fazer coisa pior com a minha filha.
né? E eu não tava aguentando andar, sabe? Porque eu tava com muita dor. Eu pedia pro meu marido falar com a enfermeira-chefe. O meu marido não faz isso, ele não resolve as coisas que tem que resolver, sabe? E eu falava, vai falar, vai reclamar, fala, né? E ele não gosta de estar, sabe, fazendo isso. É o Lima. Quem me acompanha sabe, né, gente? O Lima, eu oro muito por ele também, porque ele não resolve muitas coisas que eu preciso, ele não resolve, então só Deus para transformar esse homem. Ele ainda, olha, ele ainda foi muito, ele já foi muito pior. Deus ainda melhorou muito ele. E eu tava com muita dor. Eu tinha que ficar de repouso e não conseguia ficar de repouso e ela não pegou o meu peito. E o pior eu não contei pra vocês. Elas demoravam para dar banho, às vezes eu queria trocar, elas não queriam que eu deixasse trocar minha neném suja de cocô. Elas, não vai trocar porque daqui a pouco eu vou dar banho. E ó, sumia, cadê o banho? Passava 1 hora, minha filha suja, passava 1 hora e meia, 2 horas, minha filha com cocô, minha filha agoniada, suja. Aí eu pegava e falava, o quê? É minha filha, não vou deixar suja não, vai assar. Minha filha agoniada, suja. E elas não vinham trocar minha filha, não vinha, trocar não, dar banho, porque eu não podia dar banho, que elas não deixavam, né? Não sei se é porque tava operada. E ó, demorava para dar banho, começava a querer esfriar o tempo, elas já ia dar banho já tarde. Olha, um horror, gente, um lixão, uma porcaria assim. Só de lembrar me dá um negócio tão ruim, sabe? Eu peguei trauma, assim, eu não gosto nem de lembrar. Não gosto nem de me recordar do que eu passei, porque foi um inferno ali dentro daquele hospital. Foi uma coisa horrível. Ver a sua filha suja, agoniada, e eu trocava ela, e essa enfermeira que foi a ignorante comigo, ela pegou e falou assim: olha, não troca a sua filha não, porque eu já vou vir dar banho. E ficou. Nada dela vir dar banho. Aquela angústia me tomava, aquela aflição, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar e clamando a Deus e pedindo, Senhor, socorro, me tira daqui. Estão judiando da minha filha, não estão me deixando trocar minha filha. Aí eu peguei e falei, não, eu vou trocar, ela gosta ou não, eu vou trocar. Eu peguei e troquei ela. Sabe o que a enfermeira falou na hora que a gente tirou a roupinha dela pra levar ela lá pra dar banho? Você trocou ela? Tá limpa a fralda, você trocou? Eu falei assim, troquei sim, porque ela tava suja, agoniada. Eu não vou deixar minha filha suja. Não vou deixar minha filha suja, agoniada de cocô. Demorou pra vir dar banho, eu não ia deixar suja. Aí ela torcia o nariz, fazia cara feia. Eu acho que ela só não falou umas poucas e boas pra mim. Ela só não foi mais assim ignorante, só não boquejou comigo, só não falou o que acho que ela devia estar engasgada pra falar, porque o meu marido tava junto comigo. Ela não quis falar nada porque o meu marido estava na minha companhia, porque se eu estivesse sozinha, aquela mulher ia ser uma bruxa na minha vida, ia ser um satanás. Eu pensei isso, eu imaginei isso, porque às vezes ela olhava assim pro meu marido na poltrona, acho que ela tava com uma vontade de falar umas coisas pra mim, me humilhar mais, sei lá, acho que brigar comigo, fazer qualquer coisa comigo, com a minha filha, e ela olhava assim, né? E quando eu falei isso, né, que eu troquei, ela olhou assim pro meu marido, né? E acho que querendo falar alguma coisa, pensando em falar alguma coisa pra mim, mas acho que pensou, né? O acompanhante tá lá, ele vai falar também se eu falar alguma coisa, acho que o marido dela vai, né, defender ela, eu não sei. Aí a gente imagina isso, né? Mas assim, foi horrível a experiência e assim, não sei, gente, porque eu não sei se é aqui nessa cidade, porque pelo que a minha irmã conta, lá em São Paulo, no hospital que ela ficou, que eu não vou dar nomes aqui, né? Não convém, né? Não é um importante, mas no hospital que ela ficou, quando ela foi para ter a primeira e a segunda filha, ela disse que não foi assim, não. As enfermeiras lhe davam toda assistência, os remédios eram na hora certinha, sempre vinha medir a pressão regularmente, sempre estava indo lá olhar a paciente, mas aqui não. A maioria das enfermeiras ficava tudo lá conversando, entendeu? Conversando, a gente escutava os conversê, gargalhando, rindo, contando piada e os pacientes lá, né? As pacientes lá jogadas lá nas salas com dor, né?
e padecendo dor sem tomar o remédio. E se você vai falar, elas negam. Elas morrem negando. Mas se tivesse alguém para entrar lá com câmera escondida e filmar tudo isso daí, ia ter como provar isso aí, o que eu tô falando que é verdade. E inclusive teve uma madrugada que o meu marido, porque meu marido eles deixaram, né? A gente falou com a enfermeira-chefe, aí eles deixaram meu marido sempre tá vindo aqui em casa para ver a minha gatinha, repor a raçãozinha, tudo e voltar para ficar comigo no hospital. Porque, gente, com a dor que eu tava, meu marido foi a peça fundamental, assim, foi de muita ajuda. Porque a dor que eu tava pra cuidar da neném, pra tomar um banho, pra me mexer, era terrível. Porque pra mim ir tomar banho, quem que ia ficar olhando a neném? Eu não tava confiando naquelas enfermeiras pra olhar, porque elas não iam olhar. Elas largavam lá e deixavam lá. Então, assim, ele ficava olhando a neném enquanto eu tomava um banho, mas era muito difícil, muito. Porque eu não conseguia esfregar minhas pernas, meu pé. Às vezes ele tinha que deixar a neném lá um pouquinho para ir me ajudar a me lavar, porque eu sentia muita dor mesmo, uma dor infernal, uma dor maldita, uma dor, nossa, não sei nem explicar. E e aí, só que ele tinha que estar deixando lá o hospital, vindo aqui para olhar minha gatinha e tudo, né? E a gente deixou a porta entreaberta aqui dos fundos para ela poder entrar e sair. E tava entrando gente aqui para roubar as coisas, só que eu acho que eles não viram que a porta tava aberta, estavam roubando mais as coisas aqui de fora do ali no porãozinho ali fora. Então, Deus livrou muito minha casa, sabe? Guardou muito minha casa. E aí eu sei que depois não queriam liberar eu para sair do hospital, porque a minha bebê não pegou o meu peito. Ela tá espreguiçando. A minha bebê não pegou meu seio. Aí a gente. Nossa, foi um bafafá lá no hospital. Teve um movimento de todas as enfermeiras tentando me ajudar a fazer minha bebê pegar o peito, a mamar no peito. Inventaram estratégia, né? Molhavam o meu seio com o meu próprio leite para ver se ela pegava. Arrumaram uma seringa com um caninho, né, ligado nessa seringa, puseram leite nessa seringa, leite assim, de lata, né, leite, né, que eles falam que é as fórmulas, né, pra quando ela abocanhasse meu seio, colocasse aquele caninho, né, que tava na seringa com o leite, no meu seio junto com a boca dela pra injetar um pouquinho só de leite pra ver se ela pegava o meu peito, conseguia chupar. Mas, nossa, teve várias estratégias que tentaram, fizeram de tudo. Eu me dediquei muito, eu ficava naquele hospital tentando. Aí tinha que dar a choquinha, né? Mandaram meu esposo comprar a choquinha, aí meu esposo comprou. Aí, o que aconteceu? A minha neném, ela mamava, mas só que antes de 3 horas, ela sentia fome. Então, eu pedia para as enfermeiras, ela começava a chorar de fome. Vai vendo o que eu passei no hospital. Aí eu falava, gente, por favor, enfermeira, ela tá com fome. Eu sei que ela tá com fome, ela tá chorando porque ela deve estar com fome. Mãe sabe, mãe sente. Ah, mas ela mamou, não faz nem 2 horas. Mas faz 2 horas só que ela mamou, ela tá cheia. Ela tá cheia. E eu orava, chorava nos pés do Senhor ali, eu orava naquele hospital. E eu falava, Senhor, minha filha tá com fome, elas não querem dar uma mamar. Gente, mas era uma angústia. Você imagina você ver sua filha com fome. Aí tinha umas enfermeiras que dava, sabe? Ia lá e fazia o leite, ponhava na choquinha que o meu esposo comprou. Coitada da minha filha, ela pegava assim desesperada de fome. Sabe quando você vê que a criança tá desesperada de fome? Porque mesmo dentro da minha barriga, ela sempre teve muita fome. Eu sentia muita fome. Antes de eu ficar grávida, a cada 3 horas, de 3 em 3 horas, 4, eu tomava café, eu almoçava, eu comia. Quando eu fiquei grávida, com 2 horas, uma hora e meia que eu tinha comido, eu tava já com fome, às vezes com a minha barriga roncando, porque eu sei que era a neném que pedia, que é a neném que pede dentro da barriga, né, que sente fome. Então eu tinha que comer. Então ela sempre foi muito, desde de que ela tava dentro do meu ventre, que a Isabela, ela sempre foi de comer muito. Ela se alimenta bem, sabe? Ela sente fome. Gente, eu tive que passar tudo isso dentro daquele hospital. E a minha filha com fome, as enfermeiras não queriam trazer o leite. E eu tava quase pedindo pro meu esposo ir lá em casa
pegar a lata de leite que ele comprou e trazer uma garrafa térmica com água quente pra mim mesma fazer o leite e dar, porque olha, foi muita angústia, gente. Foi muita aflição naquele hospital, muita angústia, porque elas eram muito negligentes nessa parte de, não digo né, não ser boazinha. Elas eram boazinha, falava com muito carinho com a gente, muito simpática, mas eu falo na assistência, né, de dar o leite quando a nenê precisa, de medir regularmente minha pressão, se preocupar em me dar os remédios no horário, né? E aí o médico foi lá e passou por lá, né? Mas assim, demorou pro médico passar, não passava médico, não passava pediatra. A gente ficou abandonado lá, abandonado. Ela apareceu só uma vez, a pediatra. Não passava, sabe, regularmente. E a minha irmã falou que lá em São Paulo ela não teve experiência, foi assim. A pediatra passava regularmente, sempre passava lá, parece que era todo dia. O médico passava lá para avaliar a paciente. Eu fiquei abandonada, gente. Eu fiquei literalmente abandonada lá dentro. Eu não tenho, assim, o que reclamar do tratamento, assim, de não foram brutas comigo, só uma, né? Não foram estúpidas comigo, nada disso, não é isso que eu tô falando. Eu quero deixar bem claro aqui que é sobre a assistência, sobre isso que eu tô falando né, de ir lá dos cuidados, né, com a paciente e com a bebê. Então, isso eu não tive, né? Eu não tive como precisava. Então, assim, eu me lembro com muita tristeza, me dá até arrepios, me dá sabe? Foi como se eu estivesse num lugar de tortura. Então, a gente cortou aí porque chegou o tempo limite do meu vídeo, mas assim, eu me senti muito largada junto com a minha filha, muito abandonada, muito negligenciada, né? E eu não tive tempo para sentar aqui e falar assim, né? Com calma, porque agora que a minha bebê tá dormindo melhor, que eu tô fazendo a lavagem no narizinho dela, como a pediatra mandou, com sorinho, porque ela andava muito enjoada, então eu não tinha tempo para sentar e falar com calma, porque eu sempre tinha que estar pegando ela no colo. Então hoje eu consegui falar assim, pôr a boca no trombone e me abrir, falar como foi minha experiência, que foi horrível, eu peguei trauma, sabe, eu tenho pesadelos com isso. Nossa, eu e minha filha ficamos assim muito negligenciada. Deixaram ela ficar suja, não queriam que eu limpasse. Muita coisa, sabe, gente? Esse negócio de deixar a gente lá no quarto, ninguém ir, não aparecer médico, nada. Aí teve um dia que eu fui no pronto-socorro, depois que eu saí do hospital, tal, eu fiquei 4 dias lá, porque não queriam me liberar, porque eles queriam que a neném saísse mamando no peito. E aí não deu certo, viram que ela não ia pegar mesmo o peito, porque elas queriam me liberar com segurança, né? Entre aspas, assim como elas diziam, né? Porque eu não acho que elas estavam tão preocupadas assim, né? Com a paciente, com a neném, porque do jeito que me trataram lá, que me deixaram lá, né? Se eu tivesse tido alguma complicação, talvez eu teria morrido, porque assistência ali eu não tive muita, não. Então, os remédios, eu fiquei sem os meus remédios. E não tinha nem como eu reclamar pro médico, porque o médico nem aparecia lá, nem lembrava das pacientes, não passava nos quartos. Diz que aparecia todo dia, só se fosse ali só na recepção e fosse embora, né? E eu nem aguentava estar levantando para poder ir lá reclamar, falar com a enfermeira-chefe, porque eu dependia de quem? Meu marido para fazer isso, ele não fez. Então, assim, e depois que eu saí de lá também, deixei isso pra lá, porque eu tô me recuperando ainda, tô com dor, não posso estar indo atrás, meu marido não vai, e tenho que cuidar da neném. Aí me colocaram pra mim ir ainda em pediatra, em fonoaudióloga, eu tendo que ficar de repouso, de resguardo, tive que andar com ela, com a minha neném, tive que levar ela pra fonoaudióloga, pra pediatra com dor, sendo que eu tinha que fazer repouso, porque eles tinham que ter marcado as consultas jogado pra frente, depois de 40 dias, né, que eu tinha que ficar 40 dias, né, de repouso. Fiz repouso nada, com dor, morrendo de dor. Mandaram eu tomar só Buscopan em casa, não passaram um anti-inflamatório, nada, diz que não precisa, que já deram os antibióticos.
no soro. Minha irmã falou que judiaram muito de mim, porque disse que pra ela passaram sim um anti-inflamatório pra tomar em casa e tal. Eu tô até agora, ó, eu fiz a cesárea dia 6 de maio. 7, 8, 9, lá pro dia 10 foi que eu saí. Então, assim, desde desse dia que eu tô com dor, eu já chorei aqui em casa de dor, muita dor, porque toma o Buscopan, ele não resolve quase nada, alivia pouca coisa a dor, e eu tô sofrendo com muita dor. Eu quis tentei antecipar a minha consulta, que marcaram o retorno para dia 16 agora de junho. Não quiseram antecipar aquela assistência maravilhosa que eu comentei no começo do vídeo, lembra? Que eu tive quando era grávida. Depois que a neném nasceu, mudou o tratamento. Não estão me tratando mais com aquela assistência toda. Não quiseram antecipar minha consulta para me poder falar com o médico que eu tô com essa dor, se não é o caso de pedir um antibiótico. Aí, agora que eu melhorei um pouco, eu comecei a fazer o controle da pressão, que era para mim fazer o controle da pressão, me deram o papelzinho para ir todo dia no posto, mas com aquela dor e com criança, não dava. Aí eu comecei a ir no posto esses dias agora, né? Aí o meu esposo viu o médico lá, que ele fez amizade com o médico, o clínico que tava atendendo lá, né? E aí ele começou a conversar com o clínico e falou, né, que a esposa dele fez cesárea, que tava com muita dor e tal, se não era o caso de passar um antibiótico. Diz ele que o antibiótico faz atrapalhar na recuperação, que não precisa, que se não passou é porque não é caso de passar, não tem necessidade de passar. É só fazer o repouso direitinho. Mas eu pergunto, como que a gente vai fazer repouso direitinho se eles obrigam você a levar a bebê na pediatra, porque teve que levar, porque é para saber por que ela não pegou o peito, para avaliar, aí descobriram que ela tá com um atraso na língua, a gente tá fazendo estímulo. Como que você vai fazer repouso andando para médico, carregando criança? Como que você vai fazer o resguardo direitinho? Então, assim, pra mim eu achei um absurdo, uma negligência de todo mundo, uma falta de amor à vida, amor ao próximo, uma falta de profissionalismo, né? Sei lá, falta de humanidade, porque pelo menos o meu obstetra teve a decência, né? A consideração, o carinho de marcar depois o resguardo para mim passar na consulta, porque ele falou para mim que eu tinha que fazer repouso. E meu esposo, né, fazendo tudo aqui em casa. Eu não tava fazendo serviço de casa, claro que não. Mas eu tive que começar a passar umas roupas da neném, porque meu esposo ficou sobrecarregado, não tinha quem me ajudasse. Então foi assim, Deus na minha vida, sabe, gente? Foi muito Deus na minha vida, porque se não fosse Deus pra mim dar graça, tô ainda com bastante dor. Às vezes dá umas fincadas assim, sabe? Aquelas fincadas agudas, né? Aquelas dor que é uma agulhada assim. Parece que tá enfiando uma faca no meu corte. E aí eu já com 10 dias eu tirei os pontos, mas o meu corte dói muito e por dentro da minha barriga assim, parece que eu tô toda retalhada, dói tudo por dentro. É uma dor assim que parece que você tá toda esquartejada por dentro, que tá tudo esquartejado, tudo assim, sabe, retalhado por dentro. É uma dor terrível, gente, eu não sei nem explicar. Tem dia que eu não consigo nem respirar direito. Pra mim mexer na minha cama aqui é muito difícil. Pra mim mudar de posição, pra mim estar levantando, sentando na cama, levantando pra trocar minha bebê pra dar banho. É muito difícil. É muito difícil. Agora amenizou mais, né? Já vai pra 6 meses, ó. Foi dia 6. Eu tô com o dia 6 na cabeça, porque foi dia 6 a cesárea, né? Então, dia 6 agora vai fazer um mês, 30 dias né, de resguardo. Mas assim, amenizou bastante já a dor, mas ainda tô com bastante dor. E é muito difícil pra tá andando, porque eu levanto, tenho que pegar as coisas pra limpar ela, fralda, roupinha no guarda-roupa, algodão, né? As coisas que precisa, pomada, trocador, tudo pra tá trocando. Ir lá encher a banheira d'água, aí o meu esposo que pega a banheira pra mim não pegar peso, né? Ele me ajuda a dar banho. Mas é muito difícil, gente, porque dói pra mim estar andando, mesmo aqui pelo quarto, né? Eu tenho ficado trancada no quarto, mas o repouso mesmo que precisa não tem condições de eu fazer, porque eu tenho que dar de mamar pra ela.
Aqui não tem uma cadeira certa para sentar. A posição para mim amamentar é muito difícil. Agora que eu vou conseguir o auxílio maternidade, eu vou ver se eu compro uma poltrona de amamentação, porque eu sinto fincadas, agulhadas assim nas minhas costas, ó. Eu sinto muita dor nas minhas costas para amamentar ela, porque eu tenho que sentar aqui, me apoiar nessa cama aqui, na cabeceira dessa cama. Só que não repara a bagunça, gente, que eu tô sempre deitada na maioria das vezes, né? Porque quando eu deito um pouco aqui, melhora a dor, sabe? Quando eu consigo deitar um pouquinho, que ela dorme, porque ela não tá dormindo quase, ela anda muito agitada. Aí dá aquele alívio na barriga, sabe? Quando eu deito. Então, é muito ruim, ó, a cabeceira dessa cama. Tá vendo? Cheio dessas madeira pau. E eu levanto o travesseiro e tento me apoiar, mas é muito ruim a posição pra mim amamentar. É horrível. Gente, eu sofro demais, é muita dor. E aí agora tá dando de dar aquelas fincadas, sabe? Coisa que não tava dando. Acho que porque eu fico me esforçando, sei lá, né? Levantando pra cuidar dela, ela choraminga, eu já levanto. Então, assim, é muito difícil. A experiência é horrível. O inferno, pra mim foi um inferno, foi horrível. Principalmente por causa da dor e o fato de você ser tratada não como um ser humano, sabe? Eu acho que o que mais dói na gente, assim, deixa a gente indignado porque você não se sente um ser humano, sabe? Eu tô falando aqui, bateu com dó na garganta, a gente vontade de chorar. Porque eu nunca pensei que uma pessoa que se forma pra ser uma enfermeira, né, que faz um juramento, porque dizem que eles fazem um juramento, né, de cuidar das vidas, de se dedicar, de dar amor, de dar assistência, de dar uma qualidade, né, de dar um conforto no mínimo e manter o paciente sem dor. Eu acho que um profissional que se forma para isso, fazer isso com o paciente, principalmente com um bebezinho, porque aquela enfermeira judiou do meu bebê, sabe? Judiou muito do meu bebê. O jeito que ela segurava, que ela pegava de qualquer jeito, como se, sabe, se fosse um bicho qualquer, um pedaço de carne, sabe? Horrível. Muito ruim. E eu não sei não, eu saí de lá com um mau pressentimento daquela enfermeira de que ela judia das crianças. Eu não sei, gente, eu não posso acusar, eu não tenho prova, é difícil acusar, eu não acho nem certo acusar, mas eu tenho minhas desconfianças, mas eu não posso provar. Eu não posso acusar ninguém, só posso dizer que eu saí desconfiada daquela enfermeira, eu saí. Aí eu fui no pronto-socorro depois de uns dias, porque eu comecei a passar mal, minha pressão começou a aumentar, né, por causa de ansiedade emocional, que foi o que o médico falou, né, o médico que me atendeu, ele falou que é do emocional, tudo novo, né, ele me passou um remédio para manipular na farmácia, né, para ansiedade. Aí aquela enfermeira tava lá, que disse que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir amamentar a neném direito, que ela ia ficar com fome, tudo, né, porque eu tava tendo um pouquinho de dificuldade para aprender a dar uma mamar na Chuquinha e ela não tava tendo paciência para me ensinar. Aí eu falei, se você me ensinar direitinho, eu vou aprender. E gente, Deus é fiel. Aprendi que é uma beleza. Minha filha tá ganhando peso, tá bem alimentada, bem cuidada. Aí no dia que eu fui no pronto-socorro para passar lá, ela tava lá. Aí ela tava do outro lado do guichê, onde faz a ficha, numa outra porta lá. Aí ela fez assim, espiou assim, viu a gente, né? O meu esposo cumprimentou ela com boa noite, né? Aí ela olhou pra mim assim, com aquela cara de quem tá com a cara quebrada, assim, de quem não acredita. Putz, olha como a filha dela tá, ela tá dando conta mesmo, né? Puxa, a pessoa, né, Deus mostrando, esfregando na cara, ela ficou tão sem graça quando viu a gente. E o meu esposo fez questão de dizer, bem na cara dela assim, a criança tá em ótima situação, tá perfeita, tá bem. Aí eu falei assim, o problema é só com a mãe da bebê, a bebê tá ótima. Aí a moça que tava me atendendo lá no guichê, pegou e falou assim, graças a Deus, né, então, né. Aí eu falei, o problema é a mãe, né, que tá tendo um troço aqui. Aí ela ficou tão sem graça, aí ela se escondeu assim atrás da parede, mas ela ficou tão sem graça, tão sem graça. E eu, na minha mente, assim, em pensamento, eu peguei e glorifiquei a Deus, né? Louvei a Deus, assim, glorifiquei no pensamento, falei, Senhor, o Senhor é fiel, porque Deus me exaltou na frente dela, porque ela
foi me ensinar lá na maternidade a dar o mamar na Chuquinha. Só que acho que era Chuquinha, não sei, que era meio ruim, e vazava muito leite pra fora, né? Molhava tudo aqui, o paninho, eu pus um paninho de boca assim, né? Nela, e vazava muito. Então dava a impressão que ela tava cuspindo, jogando fora o leite. Então eu achei que ela não tava querendo mamar. Então, aí ela deixou eu lá, explicou como fazia, deixou eu lá. Depois ela foi voltar pra ver como que eu tava, tinha dado o mamar, como que eu tinha feito. Aí eu falei, ah, ela parece que tá cuspindo, não tô entendendo, porque tá vazando um monte de leite. Aí ela olhou, mas, aí ela pegou a Chuquinha, olhou, falou assim, então, mas ela não mamou nada aqui? Porque tinha, acho que 80 ml, 80 ml a Chuquinha que o meu esposo comprou, não mamou nada, tem só um pouquinho que abaixou o leite, ela vai ficar com fome. Ela não mamou nada aí, você vai deixar sua filha com fome. Aí eu falei, aí eu falei assim pra ela, mas não tava bem cheia, porque eu tive a impressão que tava bem cheia. Que ela colocou até a boca, porque tava bem cheia mesmo a Chuquinha. Aí eu falei, mas por que que tá vazando? Porque eu falei assim pra ela, você tem que me explicar direitinho, que eu vou aprender, né? Porque tava saindo um monte de leite, eu achei que ela tava cuspindo, né? Porque eu não vou deixar minha filha com fome. Se ela começar a chorar, a primeira coisa que a gente, como mãe, faz, o que que a gente faz? É dar o peito ou a mamadeira de novo, né? Imagina que eu vou deixar minha filha com fome. Aqui em casa, quando ela começa a chorar, eu já fico desesperada. Eu falo, ai meu Deus, ela tá com fome. Eu falo pro meu esposo, Lima, a gente tem que dar o TT dela, que a gente chama de TT. Tem que dar TT pra ela, não pode deixar ela com fome. Ai meu Deus, acho que ela quer comer mais, acho que ela não comeu o suficiente. E eu taco leite pra ela, sabe? Empurro o leite, porque eu fico morrendo de medo dela estar com fome. Então é o Lima que vai me ajudando e me auxiliando aqui também. Imagina que eu ia deixar minha filha com fome. Aí ela falou, mas a enfermeira falou, mas ela não mamou nada aqui. Aí ela foi que ela me explicou, não, essa Chuquinha eu acho que é meio ruim, porque ela, você vê que ela tá chupando. Aí ela me explicou melhor, né? Que ela foi minha grossa comigo, falou assim, ah, se eu não tivesse vindo aqui, você ia deixar sua filha com fome, você não ia dar, que ela não mamou nada. Faz 3 horas que ela mamou. Ela pediu de novo, não tem como ela não tá querendo mamar. Ela tá, porque eu nunca tive filho. Se a pessoa me explicar direitinho, né, eu vou entender. Tiver paciência para me explicar, mas ela não soube me ensinar. Aí eu falei assim, se você me ensinar e me explicar direitinho, né, eu tô aqui pronta, né, empenhada em aprender, porque eu quero aprender a cuidar da minha filha, é minha filha, eu amo minha filha. Aí ela falou, não, essa Chuquinha é muito ruim, ela vaza bastante. Não é porque ela tá cuspindo, você pode ver que ela tá, né, chupando, olha o movimento e tal. Aí ela me explicou tudo, mas aí só que ela ainda falou, ah, se eu não tivesse vindo aqui. Aí eu não, sabe, gente, não perdi nem meu tempo de retrucar, discutir com ela, porque com essa gente, se ignora, é que nem um bolo de fezes, sabe? Eu costumo falar assim, vocês têm que ignorar como se fosse um bolo de fezes na calçada, sabe? A minha mãe falava, né, para não ter que usar aquela palavra, né? Fezes, quanto mais mexe, mais fede, né? Mas minha mãe usava um outro termo. Então, eu não discuti, porque era aquela enfermeira que podia fazer mais mal ainda para minha filha, se a gente vai bater boca. Falam que a gente tá desacatando, mas eu tive que me segurar para não falar um monte de coisa que eu queria que tava engasgado aqui para aquela mulher, entendeu? Para aquela fulana. Porque aqui em casa, minha filha dá uma choramingada, gente, eu praticamente voo, saio voando dessa cama. Um resmunguinho que ela dá, tanto que eu amo minha filha e me preocupo, que ela faz, aí eu já dou um salto aqui da minha cama, operada, que dá até dor, dá uma dor aqui na minha barriga. E venho voando aqui pro berço pra ver se ela tá bem, pra ver o que que ela tem, pra ver se tá tudo bem, sabe? Porque a gente que é mãe, você acha que eu ia deixar? Deus me livre, gente. Eu falto morrer por essa menina. Eu não durmo a noite inteira. É um olho fechado, um aberto, preocupada com ela, preocupada se ela tá bem, se tá esfriando, se à noite se tá fria, se precisa mais coberta, se ela tá bem, sabe? Então, para vocês terem uma noção do que eu passei na maternidade, eu não queria que esse vídeo ficasse grande, mas acho que ficou quase 2 horas, né? Mas eu quis que vocês visse, sabe, entendesse bem direitinho e acompanhasse e escutasse esse meu relato para vocês ver o que a gente passa dentro do órgão público. E assim, e não adianta a gente reclamar para um, para outro, porque não tem uma pessoa de pulso firme para fiscalizar e para impor, sabe,
respeito para com os pacientes ali. Não se resolve, não tem uma autoridade para mudar isso, sabe? Eu acho que tinha que reunir todo o povo mesmo, todas as pessoas e fazer uma espécie de passeata, algum tipo de manifesto que as pessoas fazem, né, para mudar. O povo tem que ter pulso firme, o povo tem que fazer igual lá nas Europa, quando quer mudar, sabe, nos países da Europa, quando quer mudar alguma coisa, se unir todo mundo mesmo e ir para as ruas e, sabe, fazer alguma coisa mais que dê resultado, porque eu ou você ir lá e reclamar, fazer uma reclamação, não muda nada, porque minha mãe cansou de reclamar para a Secretaria da Saúde, minha irmã cansou de fazer reclamação, a gente não tem voz ativa, um ou outro, sabe, aos pouquinhos, assim, pinicado de gente, de pessoas, 2 ou 3 pessoas reclamando, não tem voz ativa, não tem poder, não tem força. Então tinha que reunir todo mundo para mudar isso, porque a gente entra dentro desses hospitais, vocês não têm noção. Se a gente não faz esse vídeo denúncia, vocês não têm noção do que a gente passa lá dentro, do que eles fazem com a população, com o povo, principalmente pobre, simples, né? Então, assim, eles, sabe, escafruncham mesmo com a gente, eles deitam e rolam em cima da gente, eles fazem a gente de gato e sapato, não dá assistência, não digo todos os lugares, porque pelo menos em São Paulo a minha irmã teve toda assistência. Mas tem alguns lugarzinhos, gente, que pelo amor de Deus, parece que a pessoa se formou ali não porque ama a profissão, se formou pelo dinheiro ou sei lá, pra espalhar sua maldade, eu não sei pra que se forma para ser um profissional desse, para fazer isso com uma pessoa que já tá ali sofrendo dor, já tá doente, já tá passando por um momento tão difícil, precisa de assistência e eles, sabe, parece que tem prazer de deixar você ali, tem prazer de fazer crueldade. Mas o que mais me doeu, o que mais, assim, quando eu falo sobre isso, quando eu falo meu relato, o que mais me dá uma coisa, assim, só de falar, que me doeu, me marcou mais, foi o que ela ficou fazendo com a minha filha, porque se fosse comigo, tudo bem, eu relevava, mas com o filho da gente, eu acho que não tem dor pior nesse mundo. Você vê olha, com perdão da palavra, uma desgraçada dessa, né? Uma ordinária dessa fazer isso com seu filho, com a sua filha. Eu tive que me segurar muitas vezes para não grudar no pescoço dela e não matar ela ali. Porque senão eu ia pra cadeia, minha filha ia ficar desamparada. Eu tive que me segurar muitas vezes para não voar em cima daquela gente. Olha, eu começo a falar, me dá raiva. Me dá vontade de xingar aquela mulher de tudo que é nome. Aquela mulherzinha, sabe? Mas tá na mão de Deus e o resultado vem, né? O retorno da vida, a lei da vida, né? O retorno do que a gente faz. A justiça vem. Deus vai tomar de conta dela, ela vai pagar o que ela tem que pagar. Porque o que ela fez com a minha filha me deu um negócio assim, gente, que eu, sabe, eu tive que eu não sei onde eu achei força, acho que foi Deus que me segurou. Pra mim não voar em cima daquela mulher e retalhar ela inteira, porque principalmente na hora que eu escutei uns barulhos esquisitos lá, que eu achei que ela tava judiando da minha filha lá na sala e eu corri lá. Eu juntei forças não sei da onde, com aquela dor que eu tava, corri na sala do lado lá pra ver o que ela tava fazendo com a minha filha, porque eu desconfiei que ela tava fazendo alguma coisa. Então, gente, cuide dos seus filhos, fique de cima, porque tem gente ordinária como essa mulher, que judia dos nossos filhos, que faz maldade, entendeu? Ora muito, jejua pelos teus filhos, para eles serem cobertos com o sangue de Jesus. Porque o que tem de gente podre, desgraçada, enviada do Satanás, usada pelo Satanás, pelo capeta, para destruir a sua família, para fazer maldade, tocar naquilo que você mais ama, tá assim, ó, de gente nesse mundo assim. Tá assim, em escola, em hospital, nos lugares que menos você suspeita que vai ter gente desse tipo, tem lá infiltrado. Sempre tem uma carniça lá, um espírito de porco, um espírito do capeta, entendeu? Então, gente, é isso. Ficou mega grande, mas eu sei que valeu a pena você escutar meu relato, ver esse vídeo. Compartilha para vocês saberem, né, para outras pessoas, melhor dizendo, saberem como que é a experiência de muitas pessoas
pelo órgão público, o que esses profissionais fazem com a gente lá dentro. A gente não é ser humano, a gente é lixo, a gente não tem valor nenhum para eles. Então, tchau, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!